Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que não se esquecem, evocados por leitores memoráveis. O convidado desta semana é João Rodrigues, um dos decanos da edição livreira em Portugal. Tendo começado a trabalhar na Dom Quixote em 1987, passou mais tarde pelas edições Cosmos, pela Ambar, regressou à Dom Quixote, de onde saiu há 10 anos, para dirigir a Sextante, uma chancela do grupo Porto Editora, que tem vindo a publicar, para a felicidade dos autores deste programa, vários autores francófonos. É também, entre outras atividades culturais a que se dedica, um membro do coro da Achada, que ensaia na Casa da Achada, Centro Mário Dionísio. Olá, João, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigado por terem convidado, por termos conseguido finalmente encontrar-nos. Tentativas e mas tenho que agradecer esse esforço. Mas finalmente não te convidámos para cantar, mas não. Fica para outras alturas. Vamos começar pelo Scaramouche, do Rafael Sabatini, uma leitura que eu imagino que tenha sido da tua juventude. Sim, não? Sim, foi. Fim do liceu. Sim. Eu, no final do liceu, li pela primeira vez 2 livros, de que vamos falar aqui. Sim. Um em francês e outro em inglês, completos, assim, enfim, que eram mais literais do que eu habitualmente lia. E marcaram muito porque são dois, na minha opinião, são 2 grandes livros, embora o Sabatini seja considerado assim da linha de entretenimento, do que, assim, provinda lá do século XIX, da escola Dumas e tal. Mas é um livro de aventuras. É um livro de aventuras, e uma das coisas de que eu gostei muito foi por o facto de ser um livro sobre a Revolução Francesa, sobre a oposição à nobreza na Revolução Francesa. É uma história absolutamente extraordinária, muito conseguida, foi adaptada ao cinema várias vezes e por isso também prova que é um tema de entretenimento fabuloso. Mas é muito bem escrito. A abertura, o Sabatini, julgo que o Sabatini, quando morreu, puseram-lhe na campa as primeiras palavras deste livro, se não me engano. É o epitáfio dele, que é realmente fantástico. Eu só soube isso também há pouco tempo. He was born with a gift of laughter and a sense that the world was mad. E isto, pelos vistos, era o retrato do Sabatini e, se calhar, a figura do filho, do André Louis, que é o herói republicano desta história. É uma figura em que ele se revê de algum modo, não é? Depois tem muito teatro, isso também eu gosto também desse facto. Grande parte disto passa-se no meio teatral, é aí que o herói se esconde também para chegar ao fim da sua vingança. E depois tem tem todos os ingredientes da Revolução Francesa, das assembleias onde se falava da nobreza a protestar, etc. E tem essa história extraordinária de, digamos, 2 irmãos que não sabem que são irmãos e que se degladiam até à morte. Até à morte no final, digamos. Mas todo o livro é uma batalha entre estes 2 irmãos que ignoram que são irmãos, de facto. De modo que é um livro mesmo muito bem escrito. Eu não sei, não posso traduzir-vos agora, por exemplo, a abertura do livro é muitíssimo bela, é extraordinariamente boa. Mas isso encontramos também noutras coisas, noutros momentos e noutros autores que são um bocadinho qualificados nesta linha, não é? Sim, tende a pensar-se que este tipo de livros mais de entretenimento, não é? Para um grande público, eram escritos assim às 3 pancadas. E nem sempre era assim, não é? Alguns são mesmo bons. Sim, não. Apesar de que este homem escrevia naquele registro industrial, digamos, a certa altura, depois do êxito com o Scaramouche, em 1921, ele nasce ainda no século XIX, não é? E o êxito escreve sempre, embora pratique outras coisas, tenha outras coisas, nomeadamente como comerciante, porque ele casa 2 vezes, se não me engano, com 2 mulheres que são filhas de grandes comerciantes. Portanto, deve ter uma vida, suspeito, relativamente aisée para poder escrever também, e escreveu toda a vida, mas depois sustentavam para ele poder escrever. Pois deve ter sido. Não foi burro. Mas depois
ele acaba por ter um grande êxito com o Scaramouche em 21, já antes tinha escrito livros que depois também foram muito famosos posteriormente, mas é neste momento, no início mesmo do século XX, dos anos 20, que ele tem um êxito enorme e então começa a escrever desalmadamente e escreve praticamente um livro por ano. São dezenas de romances durante uma vida inteira. Ele morre, eu trouxe uma nota sobre isso para ver, mas ele morre em 1950. Já eu era nascido. Sim. E não sabia. Uma coisa que às vezes tenho muita pena é de nunca ter dado conta, quanto jovem realmente, e enfim, mas relativamente perto, que existiam aqueles tipos que escreveram aqueles livros. Nunca me lembrava disto, é incrível, é uma coisa, tenho muita pena de não ter dado conta da morte dele, lamentada, etc. Eu lembro-me que pensar que o Borges, eu tinha 14 anos quando morreu o Jorge Luís Borges, e não me lembro de ler essa notícia, e agora tenho pena retrospectivamente não é porque podíamos ter acompanhado alguma coisa da vida deles ainda, um bocadinho, se fôssemos atentos às coisas, mas também não havia as comunicações que há hoje, não era tudo mais complicado. Internet, esta facilidade. Este livro marcou muito por ser também sobre... É mais tarde que, digamos, que estas coisas se tornam claras. Mas estes livros que eu vos trouxe aqui, no fundo, têm a ver com umas épocas de que eu sou fã, digamos assim, da história. Sempre gostei muito de história. Mas depois... Mas este é o da Revolução Francesa. Digamos, é o livro que marca para mim o arranque, uma visão clara daquela modificação enorme, do fim do poder daquelas classes ociosas e opressoras. E para mim isso contou muito. É uma história que me entusiasmou muito, para além da aventura que tem, da estrutura aventurosa. Portanto, curiosamente, como vos disse antes, estes livros de que falamos aqui hoje têm, na verdade, são todos marcas de um momento da história que foi formador para mim, quer dizer, que eu não passei diretamente, mas cujo conhecimento foi formador para a minha vida e para o que eu penso, enfim, da sociedade e dos homens e da história dos homens. Quando leste este livro, ainda não sonhavas vir a ser editor? Portanto, não, de todo. Eu não sonhei vir a ser editor até 1987. Na verdade é assim, já tinha 32 anos quando isso se passou. Porquê? Porque não sei, minha ideia, sempre li bastante, li muito, já no final, durante o liceu, durante os anos do liceu, li bastante, e a seguir também, depois na faculdade, quer dizer, fui para Coimbra e aquilo, havia ali um clima de leitores, digamos, no mundo em que eu me movia, li um bocadinho, também muito próximo, durante 10 anos estive em Coimbra, e praticamente sempre ligado a um grupo de teatro universitário, ao CITAC, e portanto isso deu-me umas lições. Li teatro, portanto eu li muito teatro, coisa que me espanta, porque hoje tenho mesmo relutância em pegar numa peça de teatro e ler só diálogo, não é? Embora saiba que há coisas maravilhosas lá dentro que li ao seu tempo, não é? Li muito teatro. Sim, li bastante, li muito mesmo, acompanhei sempre. Essa questão de ser editor implica ler, como é evidente, não é? Depois é evidente que há ali uns interregnos, talvez, porque andei muito metido na política e a certa altura talvez lesse pouco ficção, não é? É verdade. Havia assim uns altos e baixos, li pouco ficção durante alguns anos, mas ensaística sempre. E o ser editor transforma-nos em leitores sistemáticos, digamos, profissionais, mas esse é um defeito. Isto é, são leituras quase obrigatórias, embora nos dê a descobrir muita coisa fantástica e depois temos prazer até em a publicar, mas a verdade é que nos dá obrigações de leitura que nos impedem de ir à procura de outras coisas. É isso também, tira-te um bocadinho a espontaneidade da leitura. Sim, tira. É verdade que tira. De chegares a uma livraria e dizer, é verdade que agora, hoje é isto. Eu não sei como lá cheguei a este livro, por exemplo. Scaramouche, estes outros sei, mas este não sei como lá cheguei. Porquê? Fui de férias. Os meus pais, no fim do liceu, no 5º, 6º e 7º ano, mandaram-me de férias para o estrangeiro. Fui de férias... Sozinho? Fui sozinho. 2 vezes para a Inglaterra e uma para a França. Para Pau. A primeira foi para Pau, no 5º ano, no fim do 5º ano. Portanto, aí consolidei a aprendizagem de francês, passei 1 mês em Pau de férias e foi muito bom, foi espetacular. E porque me permitiu depois a outra leitura de que falamos. Mas
Esta foi, salvo erro, no 6º ano do liceu, no fim do 6º ano do liceu, fui para a casa de uns conhecidos do meu pai, ingleses, em Hartford, ali, relativamente perto de Londres. Sim. E depois fomos passar umas férias de verão para Southwold, no Mar Norte, ali na costa, frente à Holanda, ali naquela zona, acima de Londres. E comprei um livro, comprei isto por causa da figura, da capa, talvez. E era este. Era este livro. É este volume, igualzinho a este. Comprei isto numa loja de Southwold. E passei o tempo todo a ler este livro. As minhas férias li isto, que é grandote. Isto tem aqui, quer dizer, se foi assim, não tem, isto é bolso, não é? São 350 páginas de bolso, mas se fosse um livro, um volume, capa de primeira edição era maior. Portanto, e passei todo o tempo entusiasmado, queria sair às praias em Southwold, de Calhaus e tal, tudo aquilo não era bem o meu género, que eu era um praísta da Figueira da Foz. A minha praia era a Figueira da Foz. Todos os anos sou de lá e era de lá. E, portanto, corria para casa, lembro perfeitamente, deitava-me e punha-me a ler o Scaramouche. E era um entusiasmo brutal. Até a senhora, a minha preceptora, me chamar para jantar. Então, portanto, era assim. Foi fabuloso, mas adorei este livro. Nunca mais me esqueci e recomendei muitas vezes a muita gente e tal. E vi os filmes depois, até vi filmes mais antigos que não são do meu tempo. Conheço aquele com o Mel Ferrer e que tu conheces também. E que tem. E é uma história, de facto, muito bonita e que me marcou muito, pronto, também por esse environment que tem da Revolução Francesa. O segundo foi lido em Pô, não é? Este foi o que foi... Não, este não foi lido em Pô, foi lido em Portugal. Okay. Mas porquê? Vou-te dizer, porque... Estamos a falar do Deus Nasceu no Exílio, quando fomos, estamos a falar de Deus Nasceu no Exílio, Dieu est né en exil, de Vintilória, um escritor romeno, que também tem uma relação com Portugal, até relativamente forte, é para dizer-se, exilado em Espanha. Mas este livro foi-me oferecido em francês quando teve o Goncourt. Quando teve o Goncourt foi-me oferecido em francês por uma mãe de um colega meu, com quem eu me dava muito, e ela era uma pessoa muito entusiasta da cultura e de dar livros a ler às pessoas e tal. Okay. Não me deu só este livro, mas deu-me este livro em francês. Também no final do liceu, salvo erro. A tua primeira leitura de muitas que fizeste ao longo da vida, em francês, não é? Sim, muitas. Talvez o que eu faço mais leitura em línguas estrangeiras é em francês. Ainda hoje é em francês. Agradeço-te muito esse Ainda hoje é em francês. Sim. Pronto, isto eu li em francês, nunca tinha lido em português. Sabia que havia uma edição portuguesa, ou uma edição portuguesa, não sei se era Bertrand, ou coisa. Logo a seguir ao Goncourt, na verdade. E eu, quando estive na Ambar, tive a possibilidade, enfim, Deus deu-me a possibilidade de eu fazer uns livros de que gostava muito, e um deles pensei, vou fazer outra vez o Vintilória. Já não leio isto há que tempos, vamos fazer uma tradução nova, fizemos uma tradução nova, e que eu acho que até é bastante boa, esta é muito boa, e enfim, pronto, e publiquei este livro em 2002. Foi no ano em que fui para a Ambar. Portanto, é um livro formidável. Aqui já passamos para uma categoria literária um bocadinho superior. Quer dizer, o Vintilória é um escritor com uma vida complicada, digamos, para o seu êxito como escritor, porque é um homem que foi embaixador da Roménia fascista. Portanto, é assim, Tucur, da Roménia do Eixo. E foi preso, até foi preso pelos alemães, julgo eu, nos anos 43 ou 44, assim, quase no fim da guerra, quando a Roménia virou, digamos, deixou de ser do Eixo, foram presos uma data de gente pelos alemães, de quadros do regime romeno, não sei bem por que motivo, nunca explorei isso. E o Vintilória foi um deles. Era embaixador romeno, era diplomata. Foi um deles. Depois foi libertado pelos ingleses e mandado para a Itália, depois da libertação, do fim da guerra. Viveu em Itália, foi muito amigo de escritores italianos. Do Papini, sim, um deles, o Papini. E depois acabou por desaguar, passou pela Argentina, onde deu aulas, acabou por desaguar em Espanha.
onde foram parar vários exilados desse calibre, não é? Sabemos, digamos, pró-fascistas ou filofascistas, foram desaguar em Espanha, protegidos pelo Franco, e viveram em Espanha até ao fim da vida, até alguns militares alemães e coisas assim. De modo que... Um homem de esquerda não faz confusão essa filiação. Não. Separas o homem Não, da obra. quer dizer, houve um tempo em que se calhar eu achei que o Ventilório era um sacana e que não valia a pena lê-lo. Mas, na verdade, foi tão impressionante para mim este livro, quando era miúdo lê-lo. Na altura não tinha posições políticas muito claras, não é? Eu era assim já um bocadinho simpatizante à esquerda. Havia ali gente no liceu, já estávamos a fazer umas coisas assim um bocadinho fora das regras. Quando eu li este livro, percebi, quer dizer, comecei a ler o livro e fiquei logo muito entusiasmado. Uma coisa, pelo ritmo que ele tinha, é verdade, é um livro muito bem escrito, é um livro de herança aquele grande saber ali da Europa Central. Este homem, apesar de ter essas posições políticas, ou ter tido, é um fulano que, mesmo julgo que até ao fim da vida, é um homem muito culto, conhece muito bem a literatura do seu tempo, os grandes nomes que o precederam e que foram companheiros dele, digamos, simultâneos. Escreve. A temática do exílio é muito tratada por ele, em vários casos, vários personagens que ele trata, não é? De grandes exilados da história. Este livro é um livro sobre o exílio do Ovídio, em Tomes, ou Tomos, que hoje é Constança. É uma cidade que hoje se chama Constança, na Roménia atual, no Mar Negro. Portanto, o Ovídio é exilado pelo Augusto para os confins do Império, onde uma zona completamente selvagem para o Ovídio, não é? Onde ele vai ter que viver até ao fim da vida. Aí morre, e aí escreve uns textos absolutamente extraordinários, não é? Sobretudo as cartas Tristia, que são umas cartas de exilado digamos, absolutamente clássicas e, digamos, marcantes da literatura mundial. E marcadas também pelo ressentimento. Sim, e marcadas pelo ressentimento, sim. Portanto, o livro é muito belo. Também há aqui uma tonalidade, digamos, há aqui um erotismo subterrâneo. Há uma solidão de um homem, um erotismo subterrâneo, descoberta. Há duas mulheres que o acompanham neste exílio, que estão lá, digamos, uma prostituta e uma empregada, uma criada dele, que ele ama, de facto, durante esses tempos em que está lá e de quem precisa. E é um livro, eu lembro-me perfeitamente, que me despertou para, digamos, o entrelinha erótico que existe em certas situações e que eu nunca tinha percebido. Lembro perfeitamente disso. Nunca tinha percebido em leituras anteriores. Digamos, portanto, esse sentimento profundo que acompanha este livro todo pronto, é evidente que o Oria está aqui, mas eu nem na altura em que li este livro originalmente não liguei muito a isso. Eu gostava muito. A voz é do Ovídio, não é? A voz é do Ovídio, é ele que está a narrar. Este começo é absolutamente fantástico, não é? Fecho os olhos para viver. Ele odeia Augusto. Fecho os olhos para viver, para matar também. E nisso sou o mais forte, pois ele, isto aparece sempre em itálico, só os fecha para dormir, e o próprio sono não lhe traz nenhum alívio. O livro começa assim, e depois, enfim, fala, quando termina este bocadinho, diz: fecho os olhos e mato, como estas cenas me parecem presentes, mais vivas e mais claras do que a própria lembrança da tarde de hoje. Fecho os olhos e vejo. Eu sou o poeta. Ele não é senão o imperador. Portanto, é também um elogio do Ovídio e da criação, digamos, e do poeta face digamos, ao mundo terrível e opressor. E, portanto, apesar de tudo, eu acho que é inevitável perceber que é um livro. É estranho para o Ventilória, mas isso também responde um bocado. É um livro contra a opressão, digamos, contra a não cultura do imperador, digamos, o desprezo pela cultura do imperador. Eu acho que isso é belíssimo. Portanto, é uma história muito bem narrada, muito bem escrita. Ganhou o prémio Goncourt devido a uma campanha brutal dos franceses na altura, dizendo: esse tipo é filofascista, não pode ganhar o Goncourt e tal. Ele acabou por renunciar ao Goncourt. Mas hoje causa um bocado de estranheza, porque sempre ouvi dizer que não se podia
renunciar ao Goncourt. Até porque ele continua, quer dizer, foi-lhe atribuído, que continua na lista. Sim, continua na lista, exatamente. mas ele teve que dizer que não queria o prémio Goncourt. Porque foi escrito em francês. Mas sabes, Apesar de ele ser foi escrito em francês. foi escrito em francês, sim. Ele escreveu depois do exílio em francês e em espanhol. Sim. Visitou Portugal, salvo erro, depois do 25 de Abril, pela mão do Bigode Chorão, que escreveu um livro, Pai Bigode Chorão, sim, escreveu um livro sobre ele, tem um livro sobre Vintilória que eu não conheço, mas existe um livro escrito sobre Vintilória por um português, que o conhecia muito bem, que o acompanhou numa grande viagem a Portugal que ele fez várias conferências. Portanto, o Ori é um dos meus heróis, é terrível, porque ele realmente, eu não penso nada como ele pensa, mas ele é incrível. E como escritor, respeita... Sim, respeito como escritor. Este livro é maravilhoso. Isso aconselho plenamente a leitura. Em francês existe disponível, de certeza. Em português, duvido. Isto já é quase impossível de encontrar. Isto e a edição inicial é impossível de encontrar. Talvez algum alfarrabista ainda o tenha. É de ver. Eu sei que o Goncourt não é possível renunciar porque publiquei o Romain Gary e o Gary teve 2 Goncourts. E quando teve o segundo, ninguém sabia que era ele, não é? E por isso é que teve. Mas ele tentou que o sobrinho, que fingiu que era o Ajar, renunciasse. Escrevendo uma carta Ele escreveu uma carta para o sobrinho mandar para o Goncourt a renunciar. E responderam que não era possível. Que não era possível. Ficou com 2. E vamos terminar com... Sim. Para o terceiro livro, que é outro período histórico. É um clássico. É outro período histórico. Por quem os sinos dobram, do Ernest Hemingway, não é? Sobre a Guerra Civil de Espanha. Sim. Pronto, isto foi quando juntei estes 3 livros para vos falar hoje, que dei conta que realmente são 3 livros que me apresentam, pela primeira vez. Na verdade, nunca tinha lido nada sobre a Guerra de Espanha. Ouvi o meu pai falar vagamente, coisas assim, mas não. São livros que me apresentam momentos de que eu gosto muito e que me entusiasmam muito na história e que me formaram, digamos assim, para a compreensão da história. Mas o Por quem os sinos dobram é uma coisa com que eu delirei. O meu pai, eu li isto bastante novo também, originalmente, e também gostei muito. Claro que também tem relações entre homens e mulheres e não sei o quê. Portanto, essas coisas na adolescência marcou-me muito. Mas é esta heroicidade, esta heroicidade do americano, este americano combate. Eu hoje sei muito mais sobre isto do que sabia na altura. Não sabia nada, não é? No fundo, este livro é que me meteu na Guerra de Espanha. Mas eu hoje sei perfeitamente. Este livro foi inspirado por um personagem real que o Hemingway conheceu. Um homem das brigadas. As brigadas internacionais americanas, o batalhão Lincoln, tinha um grupo de pessoas que se dedicavam a operações nas linhas inimigas, a dinamitar, a fazer ataques, digamos, terroristas, dinamitadores nas linhas inimigas. É o que o Robert Jordan faz. Este homem é um deles. É um fino-americano, um homem de origem finlandesa, é um herói da Guerra de Espanha, que sobreviveu à Guerra de Espanha, regressou à América, era homossexual, teve problemas graves posteriores, porque quase todos os homens, os militares do batalhão Lincoln, aqueles mais famosos, foram recrutados para os serviços secretos americanos depois da Guerra de Espanha. E este não foi, por motivos de género. Portanto, é um homem que viveu com outros homens, foi um bocado perseguido, e pronto, e teve uma vida difícil, complicada, dramática, mas é a figura que inspira o Hemingway para escrever este livro. É um americano que atua detrás das linhas inimigas para tentar que os franquistas, digamos, que os revoltosos franquistas não conseguissem caminhar, progredir, etc. Portanto, é uma história extraordinária em que o herói não sobrevive. Isso também me ensinou qualquer coisa, porque também estava habituado a histórias mais dólico-doces, desse ponto de vista. Mas eu acho que percebi na altura. Eu li em português este livro, não é? Este livro li-o em português. Julgo que é exatamente a edição com a mesma tradução que agora foi recuperada do Monteiro Lobato, portanto, uma adaptação para português de Portugal, de uma tradução de Monteiro Lobato, que
feita pela Livros do Brasil e agora recuperada pela Nova Livros do Brasil, a antiga edição, revista e voltada a publicar. Portanto, foi isto que eu li. Eu já comentei este livro várias vezes em sessões, porque eu adoro o livro e sei muito sobre as circunstâncias em que o Hemingway escreve isto depois e as que ele levam a escrever. Mas é um livro maravilhoso, digamos, também é uma grande aventura. É uma história de relação entre homens isolados e mulheres, homens e mulheres isolados, de guerrilha, que põe muitos problemas. E pronto, isso, a Guerra de Espanha, depois para mim sempre foi também um momento formador do ponto de vista da história. Marcou-me, eu não vivi estes momentos diretamente, não é? Como a geração dos anos 30. E disseste que quando leste o livro pela primeira vez não sabias o que sabes hoje sobre a Guerra de Não. E já o releste depois Já o reli. Depois de saber mais? Já o reli. Por causa de uma sessão para falar do Hemingway, portanto, o Pequenos Sinos Dobram é um dos livros citados numa entrevista do Mário Dionísio sobre os livros da sua vida. Ele diz, não é impossível dizer, não posso citar, não sei o quê, então cita uma coisa. Mas, apesar de tudo, vai citando poetas e escritores e tal, e um dos livros que cita é este. E houve uma série de conferências em Lisboa, na Casa da Achada, uma sequência grande até, assim, não sei, bem, mais de uma dúzia, sobre os livros que o Mário Dionísio citou. E um deles era este, e eu disse que faria, que poderia conduzir a sessão de diálogo à volta deste livro. E filo, e portanto reli esta edição. Vi também em inglês, até me pareceu que agora, que nunca tinha visto isso, que era uma tradução bastante bem feita, talvez tivesse alguns defeitositos, mas uma tradução bem feita, com ritmo, diálogos bons. E o livro resistiu? Resistiu. É um dos livros que resistiu, por acaso. Já me aconteceu perder a graça, outros perderem a graça no caminho das minhas leituras, mas este é um dos livros que resistiu e eu mantenho todas as edições que eu encontro diferentes, vou comprando. Passa-se comigo isto. De alguns autores eu tenho assim uma obsessão, então, por exemplo, o Hemingway tem tudo. O Pasternak, o Zhivago também é assim um dos meus livros. Eu tenho tudo em francês e tal. Uma vez comprei num alfarrabista um Zhivago muito curioso, francês, a edição francesa, que é a primeira feita no exterior depois da italiana. A italiana é a primeira de todas. E depois é feita uma russa em França e depois a francesa logo de seguida, da Gallimard. Essa edição tinha dentro um papelinho que era um comentário, devia ser alguém, porque o livro estava anotado, esse livro em francês tinha umas anotações críticas, assim, umas coisas, e tinha a abrir, colada, uma folhinha de jornal, recortada e colada, um recorte, que era uma declaração do cardeal patriarca de Lisboa, do Cerejeira, contra este livro, a dizer mal do Zhivago, daquele Zhivago. Portanto, aparecem coisas assim, que quando a pessoa se entusiasma. Em segunda mão? Em segunda mão. Um livro em segunda mão, comprado em Lisboa, num alfarrabista, tinha um recorte do Cerejeira, era de um português, portanto, que se leu em francês. Mas tinha um recorte de Cerejeira a dizer mal do Prémio Nobel. Na prática é um elogio, ele, que é o Zhivago, que era um homem que levou pancada de três em pipa do regime naquela altura, muito censurado, não pôde receber o Nobel na altura e tudo. Estava ali a dizer mal o livro. Porquê? Porque a história é outro livro que me marcou bastante, porque também é a história da Revolução Russa, não é? E até da sua decadência, talvez, da sua burocratização, como diz o Mário Dionísio. A Revolução não se burocratiza. Portanto, curiosamente, era outro período histórico que também podias ter era outro que podia ter trazido. Podia. O Zhivago é um livro que, embora eu ache... O Zhivago é muito criticado por ser... Já estamos a falar do quarto livro, não é? O Zhivago é um livro muito criticado por ser um livro... parece um livro imperfeito, não é? Parece um livro imperfeito. Mas se a gente vir do outro lado, tal como disse o Pasternak, por acaso, um dia... Eu gosto muito de ser poeta e da poesia e tal, mas na prosa é que cabe realmente tudo. O Pasternak disse isto. E é verdade. Aquele livro tem um livro de poemas lá metido dentro, no fim. E tem documentos, e tem histórias que são completamente reais, de manifestações com repressão, antes da Revolução, tudo.
E depois... Mas tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Tem a história do comboio real, do comboio militar que avançava por ali fora, com o Trotsky, neste caso com outra pessoa. Portanto, é realmente um livro de uma amplitude enorme. E isso dá-lhe uma riqueza excepcional. Embora possa ser, às vezes, maçador, um bocado, algumas descrições, mas eu acho que vale muito mais do que isso. Quer dizer, não deixa de ser admirável. Podia ter trazido esse também. Podia. É o quarto. É o podia. 3 mais 1. Vamos terminar por hoje. Recordar que Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, tem uma nova vida na Livros do Brasil e está disponível por 18,80€. Scaramouche, de Rafael Sabatini, editado pela Vega, ainda está disponível por 4,50€. Baratinho, ainda por cima. E, infelizmente, Deus Nasceu no Exílio de Vinti Lauria, editado pela Ambas, está infelizmente deve ser só em alfarrabistas. Só em alfarrabistas. Pode ser que encontrem uma edição anotada com recortes de jornal a comentar o livro. Para a semana nós regressamos. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud e do iTunes. João, muito obrigado por teres vindo. Não tem de quê, pelo contrário, agradeço também. É um prazer. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.